Nós cremos, ó Deus. As mãos do Senhor, meus queridos, não estão agravadas. É bênção isso. Quando nós reconhecemos que as mãos do Senhor não estão agravadas para que não possa abençoar, as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Amém? Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Antes de entrar na mensagem, Deus me toma nesta manhã para lhe dizer o que tem tirado o teu sono, o que tem tirado o teu descanso, o que tem te feito chorar, o que tem feito você duvidar das promessas do Senhor. Aleluia. Hoje é manhã que o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: descanse, meu filho, habite à sombra, no meu esconderijo, porque eu estou contigo. Amém? Amém. Queridos, quem nesta manhã está disposto a exercer a fé aqui? Aleluia. Amém. Não tem razão, não há sentido se nós estivermos aqui sem poder exercitar a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus, que nós possamos encher o nosso coração de fé. Eu fui dormir 3 da manhã. Fui deitar às 3. Agora eu tenho um dia menos para estudar a palavra, porque eu tinha um domingo ainda para estudar. Agora tem um dia menos, então eu comecei a meditar na palavra e só consegui parar forçado, porque eu falei, amanhã eu tenho que estar na igreja cedinho, disposto. Então fui deitar e Deus me deu uma palavra. E eu coloquei um tema: como alcançar as promessas de Deus. Amém? Repita comigo: como alcançar as promessas de Deus. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Segunda carta aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler esse versículo, eu vou trazer aquilo que Deus me deu, e no final a gente vai voltar nesse versículo para fechar. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor, já está aí na tela: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Vamos todos juntos ler este versículo aqui? Amém? 1, 2, 3. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos o sim e o amém do Senhor concernente às promessas de Deus. Spurgeon vai dizer em um de seus sermões, nada é tão excelente, nada é tão precioso, nada é tão doce quanto as promessas de Deus. Nada é tão excelente, nada é tão precioso e nada é tão doce quanto as promessas do Senhor para conosco. Queridos, a Bíblia Sagrada contém mais de 30.000 promessas de Deus para nós. Repita, fala assim: 30.000. 30.000. Este livro sagrado, e foi inspirado pelo Espírito Santo, contém mais de 30.000 promessas que Deus fez para você. Aleluia. Não é pouca coisa. Mais de 30.000. Deus usa o profeta Jeremias, e nós lemos nas Escrituras, Jeremias 29, a partir do verso 11, Deus vai dizer: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Eu sei os planos que eu tenho para você, meu filho e minha filha. E quando eu leio esse versículo, eu leio da seguinte forma: porque eu conheço os planos que eu tenho para você, Héctor. Os meus planos é para fazê-lo prosperar e não para lhe causar danos, Héctor. Plano de dar-lhe esperança e um futuro. 30.000 promessas. Deus está dizendo que os planos dele são maiores do que os nossos, que os planos dele são bons, planos para nos fazer prosperar, para nos dar esperança e um futuro. Agora, meus queridos, não basta aqui, a questão não é apenas nós sabermos que temos promessas de Deus. A questão maior é o que fazer para tomar posse destas promessas, amém? Uma coisa é eu saber que Deus tem promessas para mim. Outra coisa é eu saber como tomar posse dessas promessas, como viver essas promessas da parte de Deus. Que Deus tem coisa boa para a gente, a maioria aqui sabe. Que Deus, que Jesus te ama, a maioria sabe. Que Deus tem planos bons para nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo em meio à adversidade, é fácil compreender. Agora, como tomar posse disso? E tomar posse das promessas do Senhor não é ter um pensamento positivo. Tem pensamento positivo, vai dar tudo certo. Ou palavras de afirmação. Não vou falar que vai acontecer, e quanto mais eu proferir isso, a coisa vai acontecer. Não, meus queridos. Existem princípios, eu quero trazer aqui rapidamente 5 princípios, para que possamos tomar posse das promessas de Deus, amém? Vocês estão comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Primeiro princípio, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus para nossas vidas, é o crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus tem promessas para nós. Creia, meu querido e minha querida, que as promessas de Deus é para você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, vai dizer: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança bendita. Como que nós tomamos posse das promessas que Deus tem para nós? Primeiro princípio é crer. E a Bíblia diz, já falamos aqui, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais meditamos na palavra, mais o nosso coração se encherá de fé para crermos. Crer não é ficar repetindo, vai dar certo, eu vou tomar posse. Nós precisamos crer, amados. E a fé é o fim e fundamento das coisas que a gente talvez não consiga ver ainda, mas a gente espera, amém? Você já viveu uma situação como essa? De esperar algo que ainda não está vivendo? Isso é tremendo. E eu me lembro, na minha juventude, estava ali com os meus 16, 17 anos, doido para estudar. Para estudar não, para trabalhar. Tinha terminado naquela ocasião o terceiro colegial e precisava trabalhar. Na época eu lembro que eu tinha uma namoradinha, e aí para comprar um bis para a namorada, tinha que pedir dinheiro para minha mãe. Um rapaz de quase 18 anos, aquilo para mim era terrível. E eu lembro que eu fazia as minhas orações e falava, naquela época, não sei quem é da minha época aqui, mas existia um cargo e aquilo era o meu sonho de consumo.
office boy. Hoje nós temos os motoboys, né? Na minha época, não tinha ainda os motoboys, existiam os office boys. Quem foi office boy aqui? Eita glória a Deus, eu não estou sozinho. Aleluia. Eram os office boys. E os office boys tinham duas categorias de office boy. Era o office boy interno e o office boy externo. O office boy externo, ele pegava a pastinha e saía pegando a condução, ia distribuir os documentos nos endereços, enfim, dos clientes, fornecedores, ia fazer o trabalho externo. E tinha o office boy interno que fazia distribuição documental dentro dos escritórios. E o meu sonho de consumo era: Senhor, eu quero ser um office boy interno. E quero ser aquele office boy, trabalhar numa empresa para trabalhar de gravata, Senhor. Esse era o meu sonho. Trabalhar de gravatinha dentro do escritório como office boy interno. Eu orei, buscava a Deus. Amados, viver pela fé é acreditar que o sobrenatural vai acontecer. Eu lembro que não raras vezes, quem conhece o Centro Empresarial de São Paulo, ali na rua Maria Coelho Aguiar? Era 1997, eu tinha mais ou menos 17 anos. Não raras vezes eu botava a minha calça social, que eu tinha na época, uma calça social verde azeitona, com 3 pregas assim, sabe, aquelas verde azeitona, meu sapatinho social, tinha uma camisa social da Colombo que eu comprei na época, que eu usava na igreja, e peguei e usava uma gravatinha, nem sei se existe mais, não sei quem já viu aquelas gravatinhas de tricô. Sabe gravatinha? Uma gravatinha fininha, quadradinha, de tricôzinho, que a ponta dela era quadradinha, assim. Quem conhece essas gravatinhas de tricô? Nem sei se existe mais. Eu botava aquela gravatinha, pegava uma pastinha em casa, sabe o que eu fazia? Eu ia para o centro empresarial. Pastor, você ia trabalhar? Não, eu ia pela fé. Eu já queria viver aquela sensação de estar trabalhando. Eu ficava andando no centro empresarial, tem um espaço ali aberto, com algumas lojas e tal. Eu ia na hora do almoço, eu via aquele pessoal caminhando e eu ia com a minha pastinha e eu ia lá orar: Senhor, cumpra isso na minha vida, Senhor. Pela fé eu já estou aqui vivendo isso daqui. E orava ao Senhor. Para resumir, uma tarde estava dentro de uma igreja, num trabalho de círculo de oração ali no Jardim Cristália, e eu dobrei meus joelhos no meu cantinho, só conversei com Deus, só balbuciava palavras. Eu falava: Senhor, eu vim aqui nesta tarde precisando de uma resposta do Senhor. Eu não aguento mais, eu preciso trabalhar, não sei onde vai abrir essa porta, mas Senhor, ouve a minha oração. Fala comigo. Se não for o tempo do Senhor abrir a porta, fala para mim, que eu vou ficar com meu coração leve. Fala que não é o tempo, mas fale alguma coisa. E o culto rolou e começou louvores, a irmã ministrando a palavra. Eu lembro que naquela tarde, uma pastora abençoada que eu conheço, pastora Helenice, estava ministrando a palavra do Senhor. Uma mulher de Deus. E ela ministrou e o culto já estava acabando, mas eu estava firme ali: o Senhor vai falar comigo de alguma forma. No final, ela olha para mim, eu estava no cantinho da igreja lá, quietinho. Ela olhou para mim e falou: jovem, enquanto eu ministrava a palavra, Deus me deu uma visão. E a visão que Deus me deu era um presente, um pacote muito grande, que descia do céu sobre a tua cabeça. E ela terminou dizendo: aquilo que você veio buscar nesta tarde, receba, leve, que o Senhor te deu. Aí, irmão, só foi choro, lágrimas, crendo na promessa do Senhor. Eu cheguei em casa, era uma segunda-feira, eu cheguei em casa, tinha um recado para eu ligar. Fui no orelhão, ficha, lembra das fichas? Liguei. Era uma prima minha muito distante, que a gente há muito tempo não falava. Você está trabalhando? Não estou. Olha, tem uma vaga aqui temporária, vem fazer entrevista. Você tem interesse? Tenho. Na terça-feira eu fui fazer entrevista. Naquela mesma semana eu recebi o sim da empresa. Comecei a trabalhar naquela vaga temporária. Adivinha qual era o cargo? Office boy de gravatinha. Aleluia.
E para a glória de Deus, até os dias de hoje, já foram 23 anos, eu trabalho nesta mesma empresa. Aleluia, glória a Deus. Deus tinha promessas para a minha vida, mas foi por intermédio da fé que eu tomei posse das promessas. O primeiro passo é um passo de fé, é o crer. Crer que Deus nos ouve, crer que Deus nos contempla, crer que os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos estão atentos, crer que nós servimos um Deus que é vivo, que cuida de nós, que sabe o que é melhor para nós, que direciona os nossos caminhos, os nossos passos e não nos deixará de qualquer jeito. O Senhor cuida de nós e nós temos que crer, amados. Às vezes nós andamos tão desanimados que deixamos de crer, mas vamos em frente, senão não vai dar tempo. Segundo princípio, obediência. Qual que é o primeiro princípio? Segundo princípio, obediência. Obedeça, meus queridos, os princípios do Senhor, porque Deus, Ele se move por princípios. Quando nós temos princípios, Deus se move. Quando nós entendemos os princípios de Deus para com a nossa vida, o propósito de Deus para com a nossa vida, Deus se move. Vejamos, meditemos nas Escrituras. Abraão se moveu por princípios de obediência a Deus. Abraão, olha as areias da praia, os grãos de areia da praia, olha as estrelas do céu, são incontáveis. Assim será a sua descendência, Abraão. Mas me obedeça o meu direcionamento. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Ele reluta? Não, ele pega as trouxas dele, malacuia a família e vamos embora. Vamos peregrinar na terra, porque haverá uma terra que Deus vai nos mostrar. Abraão creu na promessa do Senhor. Noé, vai chover, eu não vou destruir a sua família, vou mandar um dilúvio que vai destruir a terra, construa a arca. E para Noé era absurdo aquilo, ou para a sociedade da época, melhor dizendo, era um absurdo, porque eles nem conheciam chuva como nós conhecemos hoje. Mas o que Noé faz? Todos os dias, incansavelmente, ele constrói a arca em obediência ao Senhor. Obedeça, não negocie com Deus, meus queridos. O nosso problema muitas vezes é que a gente negocia muito com Deus. Sabe o filho, quando brinca na rua, e aí quando ele brinca na rua, suja toda a roupa, e quando ele entra em casa, o pai e a mãe vai dizer: filho, vai o quê? Tomar banho. Agora imagina se esse filho fala: tá bom pai, eu vou tomar banho, mas ele não toma banho naquele dia, ele vai tomar banho daqui uma semana. Misericórdia, não é? Tem gente que fica negociando com Deus: Senhor, eu já entendi qual é o teu propósito para a minha vida, mas espera um pouquinho aí, Senhor. O que tem de Jonas dentro da igreja? Vai para Nínive. Eu sei que eu tenho que ir, mas calma aí, deixa eu pegar uma embarcação para um outro caminho aqui, ó Deus. Tem pessoas que procrastinam os direcionamentos que Deus tem dado. Em nome de Jesus, não fuja do propósito de Deus para a tua vida, meu querido e minha querida. Seja movido pelo princípio da obediência. Eu te pergunto: o que Deus tem exigido de você? O que Deus tem falado contigo por esses dias? O que Deus quer que você faça? Qual é o mover de Deus para a sua vida por esses dias? Não negocie com Deus, faça aquilo que Deus tem a realizar na sua vida, e você vai tomar posse das promessas do Senhor. Amém? Em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, a palavra vai dizer: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto
e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. A obediência, é o que diz a palavra, a obediência é melhor do que sacrifício. E o sacrifício era o ato supremo que se podia fazer para Deus naquela época. E aqui o profeta, Deus está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Siga a direção de Deus, o que Deus tem te direcionado. O primeiro princípio qual que é? Crer. Segundo princípio, obedecer. Terceiro princípio, espera. Se quisermos tomar posse das promessas que Deus tem para nós, se você quiser tomar posse da promessa que Deus tem para você, aprenda a esperar. E mais do que isso, não desista de esperar. Deus está contemplando esse tempo da espera, meus queridos. E quando nós falamos de tempo, há dois tempos relacionados às Escrituras Sagradas. O primeiro é o tempo Cronos, que é o tempo humano, é o nosso tempo. São as horas, daqui 15 minutos termina o culto. Agora existe o tempo que é o Kairos, é o tempo de Deus. E quando Ele age no tempo dele, ninguém pode impedir. Você pode dar glória a Deus aí? Algumas promessas que Deus nos faz são imediatas. Por exemplo, a salvação é uma promessa, e a maior promessa na vida de um ser humano é a salvação. É imediata. A Bíblia diz que no momento que nós crermos, naquele exato momento que a gente crê no Senhor Jesus, nós recebemos a salvação. Agora, outras promessas nós temos que esperar, e pode demorar um tempinho para acontecer. O que nós não podemos é desistir de esperar. Tem uma promessa que está se cumprindo na minha vida recentemente, que Deus fez há 17 anos. Eu lembro, entrei nessa empresa, eu lembro que fui convidado para ministrar há 17 anos atrás numa igreja que fica no Marcilac. Quem conhece Marcilac? Irmãos, Marcilac é aquele lugar que você anda e não chega, e vai embora. Eu lembro um pastor querido, pastor Geraldo. Ele saía, não tinha iluminação no bairro, então ele contava uma história muito engraçada, que uma certa feita ia sair para trabalhar, e tinha umas estradinhas de terra, e ele saindo para trabalhar, que era porteiro aqui em Santo Amaro de uma empresa. Então ele saía 4 horas da manhã, ainda estava escuro, e teve um dia que ele chegou na empresa todo cheio de barro, porque segundo ele, estava andando na estrada e tropeçou numa vaca que estava deitada no caminho dormindo. Eu imagino, uma igrejinha pequenininha, e a gente chegou ali para ministrar uma bênção, e Deus usou o pastor Geraldo com uma autoridade, e olhou para mim e falou: Héctor, naquela época não era pastor, era Héctor, Deus te colocou dentro daquela empresa para que você possa falar do amor de Jesus para um dos grandes lá dentro. Agora imagina uma palavra para o office boy. Deus te colocou lá dentro daquela empresa para que você fale do amor de Jesus para um dos grandes. Na hora me veio uma pessoa na cabeça que na época era diretor. Só que, irmãos, inacessível. O máximo que eu tinha de acesso era até a secretária, e olhe lá. 17 anos se passaram. Hoje ele é o meu chefe, vice-presidente da empresa. E pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de falar do amor de Jesus. Alguns anos atrás, ele, quando soube do meu chamado, do pastorado, ele me chamou na sala dele e falou: olha, você vai ter que decidir. Ou você vai ser pastor, ou você vai ser profissional aqui na empresa. Não dá para misturar as coisas. Não dá para misturar as coisas. Não quero você aqui falando de Jesus, eu não quero você falando de igreja aqui. Eu quero que você trabalhe
E eu vou te aconselhar, deixa esse negócio de lado, porque sabe como eu cresci? Nos finais de semana, estudando muito para chegar onde eu cheguei. E aí eu olhei no olho dele e falei: o senhor pode ficar tranquilo, porque se eu deixar de entregar com excelência o meu trabalho aqui, eu peço conta. Deus me colocou aqui para prestar o melhor trabalho que eu tenho. E os anos se passaram, e hoje, amados, ele me chama na sala para falar de Jesus. Aleluia! Tivemos, às vezes a gente reúne, glória a Deus, quando está aqui, porque é ele. De vez em quando a gente tem algumas reuniões de departamento, almoço, que a gente vai para almoçar fora, e aí a gente alinha as estratégias, aí no final a gente fala: Tony, dá uma palavra para a gente aí. Irmãos, é Deus, é Deus, aleluia. Agora levou 17 anos. Aprenda a esperar, meu querido e minha querida. Tudo aquilo que Deus te prometeu, as 30 mil promessas registradas nas Escrituras para a tua vida, irão se cumprir para a glória do nome dEle. Você crê? Aleluia, pastor, mas eu já estou esperando há um mês, há 10 meses, há um ano, há 20 anos. Permaneça esperando, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus, não desista, continue. Amém? Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir na vida dele. Caleb, 45 anos para a promessa se cumprir. Agora imagine Abraão, quando Deus faz a promessa: você será pai de multidões, a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. A Bíblia diz que Abraão era avançado em idade, a sua esposa era avançada em idade e estéril. Imagine esse cenário, Deus falando: eu vou abençoar a tua descendência, mas eu sou avançado em idade, eu não tenho filhos porque minha esposa é estéril e ela também é avançada em idade. Mas sabe quanto tempo Abraão esperou? 25 anos para a promessa se cumprir. O escritor, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 20, vai dizer: mesmo assim, a respeito de Abraão, ele está dizendo: mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Sabe qual é a postura que nós devemos ter no tempo de espera? É acreditar e dar glória a Deus. Senhor, eu estou esperando há um mês, glória a Deus. Senhor, eu estou esperando há um ano, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, fazem 10 anos que eu espero um milagre, que eu espero a bênção, mas eu não desisto, eu tenho a minha fé fortalecida, Senhor, dando glória a Deus. E aí você pode até cantar aquele louvor: vou passando pela prova, dando glória a Deus, mas não deixe de dar glória a Deus. Oh! Glória a Deus. Caleb esperou 45 anos para que a promessa da terra prometida se cumprisse. Mas lá no livro de Josué, no capítulo 14, a palavra de Deus diz que Caleb perseverou em servir ao Senhor. Sabe que muitas pessoas não tomam posse das promessas porque não perseveram em servir ao Senhor. Vem na campanha, não aqui, mas eu vou o mês inteiro para a igreja. Se o Senhor não me abençoar, eu desisto, eu paro de ir. Quantas pessoas que já passaram por este ministério, passam por tantas igrejas por aí, e não conseguem suportar o tempo da espera, não perseveram em servir ao Senhor. Mas, amados, o segredo de esperar é dar glória a Deus e servir ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se Ele me abençoar hoje, Ele é Deus, mas se eu tiver que esperar, Ele continua sendo Deus. Eu vou esperar. Vire para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: não desista, espere. Não desista, espere. Quarto princípio. Primeiro princípio, crer. Segundo princípio, obedecer. Terceiro princípio, esperar. Quarto princípio, lutar. Não desista de lutar.
lutar. Lute. Semana passada o pastor Roberto trouxe uma palavra tremenda sobre picos e vales. E ele citou Isaac, que mesmo numa terra seca, Deus lhe deu uma ordem: peregrine na terra, isto é, ande pela terra, lute por aquilo, porque eu vou te abençoar. Então Deus diz: Isaac, eu vou te abençoar, a minha bênção está sobre você, mas peregrina na terra. Em outras palavras, lute. Não desista de lutar, meus queridos. Tem muitas pessoas que pensam que vai viver as promessas de Deus de braços cruzados. Como o irmão Marcos trouxe aqui, na mordomia. Mordomia é servir, não é ficar na rede lá, vou passando pela prova na rede ou dando glória a Deus, né? Lute! E alguém pode questionar: mas pastor, por que eu preciso lutar por algo que Deus já prometeu que irá me dar? É uma boa pergunta. E é lógica a pergunta. Deus já prometeu, Ele é fiel, e se Ele é fiel, Ele vai cumprir. Por que eu preciso lutar por algo que Deus já falou que vai me dar? Não é só esperar. Até o terceiro passo, pastor, estava tudo bem, vou crer, eu vou obedecer, eu vou esperar, mas agora eu preciso levantar e lutar? Sim. E por que nós precisamos? Vou te dar 3 motivos aqui. Primeiro, porque Deus sabe que a experiência é necessária e fundamental para o nosso desenvolvimento. Deus sabe que quando você levanta e luta, você cresce. Deus sabe que essa experiência de ir para o campo de batalha vai te trazer crescimento, vai te trazer amadurecimento. Porque se tem coisa que Deus não faz, é criar filhos mimados. Deus não é aquele Deus que fala: tadinho, tadinha, veio aqui, caiu, ralou o joelhinho. Deus é aquele pai raiz: ralou o joelho, vou botar o metiolate. Da próxima vez toma mais cuidado para não ralar o joelho. Não estou dizendo que Deus é mau, irmãos. Deus é bom por isso mesmo. A Bíblia diz que Ele repreende aquele a quem Ele ama. É porque Ele nos ama que Ele quer nos ver crescer e amadurecer. Segundo motivo, porque Deus nos conhece. Deus conhece a alma humana. E tudo que se conquista com luta cria valor. Amém? Gente que conquista coisas sem nenhuma luta, desperdiça. Quando a gente luta por algo, e Deus conhece isso, é inerente ao ser humano. Quando há uma luta para se conquistar, aquilo cria um valor. Meu filho fez 18 anos, falou: pai, que tal, de repente, dar um carro? Eu falei: o quê? Nem precisa repetir. Você que não vai trabalhar, juntar dinheiro para ver se você vai ter um carro na vida. Por quê? Porque eu sei que se eu der, não vai ter o mesmo valor se ele lutar, se ele economizar, se ele deixar de comprar o tênis que ele gosta, se ele deixar de comer o lanche todo final de semana para juntar. A minha esposa aqui, o primeiro carro que ela comprou, a gente já namorava, né? Vocês não têm noção como ela comprou. Ela comprou um Ford Ka. Sabe como? Juntando dinheiro de vale-refeição. Ela juntou anos ali, vale-refeição, irmãos. Levava a marmita. Enquanto o pessoal ia comer fora, nos melhores restaurantes, ela falou: não, tem um objetivo. Então ela levava a marmitinha dela e juntou e comprou um carro com vale-refeição. É luta. É luta. Então, terceiro, por último aqui nesse quarto princípio para a gente terminar. Porque Deus, terceiro motivo, porque você precisa lutar. Porque Deus não quebra o princípio da criação. Deus não criou robôs. Deus nos dotou de inteligência, de vontade, de capacidade de agir e decidir. Você não é um robozinho. Deus te dotou, meu querido, de inteligência, de vontade, de capacidade. O que Deus está dizendo nesta manhã para nós é: não se vitimize, vá à luta.
prostrado pensando que você é o pior dos piores. Deus te dotou de inteligência. Deus te dotou de vontade, de capacidade para agir e decidir. Deus prometeu para o seu povo uma terra que manava leite e mel. É uma terra larga, agradável, mana leite e mel. Mas conquistem a terra. Olha que coisa. A terra está habitada por gigantes, Senhor. Vá, conquiste a terra. Sabe por quê? Porque sobre nós está a promessa do Senhor: eu serei com vocês por onde vocês andarem. Nós não precisamos de mais nada. Porque devemos lutar? Porque o Senhor já prometeu: eu serei contigo por onde quer que tu andares. Não se acovarde, não se vitimize. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele já nos dotou de inteligência. Amém, meus queridos? Por último, quinto princípio, e não é menos importante: ore. Ore. Qual que é o primeiro princípio? Crer. Segundo, obedecer. Terceiro, esperar. Quarto, lutar. Quinto, orar. Ore. Não desista de orar. A oração é a chave da vitória. Romanos capítulo 12, versículo 12. A Bíblia vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você tem perseverado na oração? Quais são os seus objetivos? Quais são as promessas de Deus na sua vida? Persevere na oração. Tiago, em sua epístola, no capítulo 5, ele fala sobre o poder da oração. E olha que tremendo que é. Olha que fortes são as palavras de Tiago, a partir do verso 17. Tiago 5,17 vai dizer: Elias era humano como nós. Perceba que Tiago, ele coloca Elias no nosso patamar. Elias foi um dos maiores profetas conhecidos no mundo, registrados na Bíblia Sagrada. E ele diz: profeta era humano como nós estamos no mesmo patamar. Só que ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Não choveu durante 3 anos e meio, não é porque ele era Elias, mas é porque ele orou fervorosamente. Orou outra vez e Deus derramou chuva, não porque ele era Elias, porque ele era humano como nós, mas porque ele orou, porque ele confiou. Ore, não desista de orar. E eu termino dizendo que obrigatoriamente todas as promessas passam por Jesus. Diga assim: obrigatoriamente. Todas as promessas que Deus tem para a minha vida passam por Jesus. E a gente volta no texto de 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em quem? Em Cristo, sim. Passa por Jesus. Por isso, por meio dele, de quem? Jesus, o Amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quer viver as promessas do Senhor? Quer tomar posse dessas promessas? Passe pela cruz. Todas as promessas passam por Jesus. Se o Senhor não for, se Jesus não for o Senhor da sua vida, eu quero afirmar aqui nesta manhã, você não alcançará as promessas que o Senhor tem para você. E o que quer dizer Jesus sendo o Senhor da minha vida? É Ele que governa. Quando eu coloco Jesus como o Senhor da minha vida,
Eu estou dizendo: Senhor Jesus, a partir de agora, você governa a minha vida. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas não se entregaram a Jesus. Tem pessoas que até se simpatizam com a igreja, gostam dos louvores, ouvem uma palavra como essa, o coração se enche, mas ainda não deu este passo em direção a Jesus. Se coloque de pé, igreja. A melhor e a maior promessa da vida é a promessa da salvação. Se quisermos ter uma vida abundante, temos que passar pelo caminho da salvação. Amém? Não basta estarmos na igreja, temos que entregar a nossa vida a Jesus. E eu quero convidar você, meu querido e minha querida. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou já frequentou em outros cultos, ou até é assíduo aqui, mas ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele te chama nesta manhã dizendo: meu filho amado, minha filha amada, eu quero ser o Senhor da tua vida. Não foi você que me escolhestes, diz a palavra, foi eu que te escolhi. O que você precisa hoje, nesta manhã, dar um passo dizendo: eu aceito que Jesus seja o Senhor da minha vida. O convite aqui não é uma mudança de religião, o convite aqui é que você coloque Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Feche os seus olhos. Se você que está aqui em nosso meio, e que no seu coração, não vou lhe expor, não há necessidade, mas se você sentiu no seu coração nesta manhã de dizer: a partir de hoje eu quero ter a minha vida transformada, a partir de hoje eu quero ter a minha vida mudada, eu coloco Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de hoje eu não ando mais sozinho, não ando mais sozinha, eu ando com Ele. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, a partir de hoje eu decido tomar uma nova direção com o Senhor. Eu coloco como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Não quero mais, Senhor, andar sozinho. Quero andar na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Fala mais forte, porque o Senhor está presente. Nós vamos declarar nesta manhã. Coloca na tela Josué 21:45 para a gente finalizar aqui e já terminar o culto. Josué 21:45. Aleluia. E agora nós vamos declarar, amém? Com voz profética. Onde estão os profetas do Senhor aqui? Onde estão as bocas proféticas de Deus? Amém? Com fé. Onde estão aqueles que vão se movimentar por fé? Aqueles que creem. Olha o que a palavra diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Repita isso, toda a igreja, uma única voz no 3. 1, 2, 3. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Agora, nós vamos substituir a palavra Israel pelo nosso nome. Então eu vou ler assim, ó: de todas as boas promessas do Senhor. Vamos trocar a nação de Israel por nação por casa, e Israel pelo nome. Então, de todas as boas promessas do Senhor, a casa do Hétone, nenhuma delas falhou, todas delas se cumpriram. E a Jaque vai dizer: de todas as boas promessas do Senhor, a casa da Jaque, a casa do pastor Roberto, a casa do Luiz, a casa do Tiago, vamos fazer todo mundo
que você vai substituir nação de Israel por a casa e o seu nome, amém? Ato profético nesta noite. O que está ligado na terra está ligado no céu, amém, meus queridos? Então vamos lá, 1, 2, 3. De todas as boas promessas do Senhor, a casa nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Aleluia! Que todas as promessas do Senhor na tua casa, na tua vida se cumpram em nome de Jesus. Aleluia! Levante a sua mão. Que você possa sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia, que esta palavra possa gerar fé no teu coração de maneira tal que você viva efetivamente, tome posse de todas as 30.000 promessas que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, haverá mudança, realizações em nome de Jesus. Esta luta vai passar, custe o que custar, seja a espera que tenha que se esperar. Deus irá cumprir todas as promessas para as nossas vidas. E eu digo que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Diga um amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente o teu irmão, a tua irmã, dê um abraço nela. Deus te abençoe, teu querido. Vá debaixo da bênção do Altíssimo.